Ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas o que é que nós podemos lembrar da mulher de Ló? Para lembrar de alguém, primeiro nós precisamos conhecer a história dessa pessoa. Como vou lembrar o que da mulher de Ló? Para lembrar da mulher de Ló, nós temos que conhecer ou lembrar um pouquinho da sua história, que vai estar lá no livro do Gênesis, no capítulo 19. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículos de 23 a 29. A destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, começando com o versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vamos orar. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa nos ensinar, possa nos encorajar, nos fortalecer e nos ajudar a perseverar, que nunca venhamos olhar para trás. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se a Bíblia dissesse, lembrai-vos da mulher de Adão, Eva, o que é que nós iríamos lembrar desta mulher? A primeira, experimentar a tentação, cair na tentação. Lembrai-vos da mulher de Abraão, Sara, aos 80 anos. Ela teve uma gravidez milagrosa. Lembrai-vos da mulher de Jó. Foi aquela esposa que no momento que o marido mais precisou dela, ela abandonou a fé. Lembrai-vos da mulher de José, esposo de Maria, uma mulher bem-aventurada, mãe de Jesus. E assim por diante. As pessoas morrem e as suas obras permanecem para sempre. Somos lembrados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, ou que fizemos, de bom ou de mal. Lembrai-vos da mulher de Ló. E é a história de uma mulher que desobedeceu às instruções dos anjos, no momento em que a sua cidade estava para ser destruída pelo juízo de Deus, e olhou para trás. E se converteu numa estátua de sal. E a palavra de Deus nesta noite, ela vai nos encorajar, até mesmo exortar, a não olhar para trás, a perseverar. Aqueles que deixaram o sistema deste mundo têm que perseverar, têm que persistir. Aqueles que porventura ainda estão mergulhados nessas coisas do mundo, é uma oportunidade para sair, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas Deus foi tão generoso com Abraão, que Abraão começou a interceder pelos possíveis justos que podiam estar naquelas cidades condenadas por Deus. Abraão começa a interceder por 50. Ah, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir, poupa a cidade por 50. Deus disse, tudo bem, Abraão, se tiver 50 eu vou poupar a cidade. E Abraão disse, Senhor, 40 então. Está bem, Abraão. Pensando bem, 30. 20. E não havia 10. Não
Não haviam 10 justos naquela cidade. Como o mundo atual, que está posto no maligno. Posto no maligno. Mas Abraão sabia que naquela cidade estava o seu sobrinho com a sua família. Por isso é que ele estava empenhado ali orando. E Deus foi tão generoso, que Ele escuta as nossas intercessões. Ele vai buscar os nossos antes do juízo. Nós precisamos crer nisso. E Deus enviou 2 anjos. Olha que coisa maravilhosa. E os 2 anjos, então, instruíram Ló com a sua família para fugir da ira vindoura de Deus, porque Paulo diz que Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação e a graça. Deus não podia destruir aquela cidade, porque tinha justos lá. Eram 6 apenas, mas tinha. Por causa dos escolhidos, tais dias estão sendo abreviados. Se não fosse por causa dos escolhidos, tais dias não seriam abreviados. Mas nós ainda estamos aqui. Deus está poupando o seu juízo. Glória a Deus por isso. E as instruções que os anjos passaram para Ló com a sua família, são as mesmas instruções que a palavra passa para nós hoje. Para aqueles que ainda estão em Sodoma e Gomorra e para aqueles que deixaram, não olhar para trás. Então vamos para as instruções dos anjos. Qual foi a primeira instrução? Vamos olhar sempre para o versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Olha, irmãos, tem nada a ver esse 17, né? Qualquer coincidência aqui vai ser semelhança. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então vamos começar a olhar as instruções do anjo aqui no versículo 17. Qual foi a primeira instrução? Livra-te, salva a tua vida. Os irmãos perceberam um detalhe importante nesse versículo? O anjo falou no plural ou no singular? Salva a tua vida. Ele não disse salva os teus parentes, salva os vizinhos, salva os amigos, salva a tua vida. A salvação, ela é pessoal, a salvação é individual. Por isso Jesus disse naquele dia: 2 estarão no campo, um será tirado, o outro será deixado, 2 estarão moendo, uma será tirada, outra será deixada. Os pais não podem salvar os filhos não podem salvar os pais, o marido a esposa o marido. A salvação é uma escolha pessoal. Mas nós temos uma missão que Jesus nos deixou. É o ide por todo mundo, pregai o evangelho. Portanto, a nossa missão é tríplice. Primeiro, alcançar a si mesmo, tenha certeza da sua salvação. Depois vai alcançar os seus, sua família. E depois vai alcançar os outros. Essa é a nossa missão. Como é que eu vou alcançar os outros se eu não alcancei em casa? Como é que eu vou alcançar em casa se a minha vida ainda não está segura? Salva a tua vida, para você poder alcançar os outros. E Ló imediatamente foi fazer o seu trabalho missionário dentro de casa. Quantas pessoas estavam debaixo do convívio de Ló? Vamos olhar, versículo 8. Tendo 2 filhas virgens, eu vou lastrarei, tratai-as como vos parecer. Já temos informação de que ele tinha quantas filhas? 2 filhas. Será que havia mais pessoas no convívio de Ló? Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ló, esposa, 2 filhas, 2 genros, quase casados já.
foi fazer um trabalho doméstico, ele foi evangelizar os seus, se fosse o evangelho, né? E como foi que os genros de Ló receberam a palavra? Será que eles receberam a palavra com seriedade? Ló chegou e disse, gente, vamos sair, porque Deus vai derramar um juízo sobre essa cidade. E eles acharam, porém, que gracejava. Você está fazendo graça, isso é uma piada. Fogo e enxofre, o que é isso? Irmãos, para um pai temente a Deus, já é difícil receber para o seu convívio noras, sogras, genros, pessoas contrárias a seus princípios, seus valores. Agora imagina para um pai temente a Deus receber para o seu convívio pessoas que ainda zombam da sua fé, zombam dos seus princípios e valores. Foi assim nos dias de Noé. As pessoas não acreditavam no dilúvio. E as pessoas continuam não acreditando no arrebatamento da igreja na volta de Cristo. Ah, o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Você está gracejando. É uma escolha. Ló não teve a mesma felicidade do Noé. Porque o Noé teve a felicidade de ver a sua esposa, seus filhos e suas noras. Elas entraram na arca. Ele não teve a mesma alegria. Não teve a mesma alegria que Josué, quando disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A salvação é uma escolha. E nós podemos ver 3 escolhas aqui. O livre-arbítrio que Deus deu aos homens. Ló, com suas filhas, escolheram a salvação. Os genros escolheram ficar, pagar o preço. E a prova disso está aqui no versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não se pereça no castigo da cidade. Onde é que estavam os genros? Olha o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas. Cadê os genros? Eles ficaram. Uma escolha. E a esposa de Ló escolheu olhar para trás. Grande perigo de olhar para trás. Mas nós temos uma tarefa tríplice. E nos últimos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos alcançar a si, alcançar a nós, a nossa salvação. Ter certeza de que estamos prontos e preparados. Alcançar os nossos e alcançar os outros. Salva-te a tua vida. Como é bom você poder olhar no espelho e dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto. Que bênção, né? E o anjo então deu uma outra instrução para Ló com a sua família. E qual foi? Agora sim, não olhes para trás. Salve a tua vida e não olhes para trás. É interessante nós observarmos que a palavra de Deus, ela encoraja todos quantos decidem deixar o sistema do mundo para andar com Deus, a olhar para frente. Ela encoraja todos quantos decidem receber a Jesus a olhar para frente. E Paulo, então, ele vai dizer que as coisas antigas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Deixa o passado para trás, não olhe para trás. Deixando as coisas que para trás ficam, disse Paulo. Avançamos para aquelas que diante de nós estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Não olhe para trás. É para frente. Aí Jesus usa uma metáfora de lavrador, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Nós temos que perseverar. Não podemos desistir, não podemos desanimar.
Nós temos que orar mais, ler mais a palavra, procurar a escola dominical, procurar mais a igreja, procurar estar em comunhão com os irmãos, como uma brasa no meio da fogueira. Porque o dia do Senhor está próximo. Não olhe para trás. E aí alguém poderia perguntar, pastor, por que será que a mulher de Ló olhou para trás? Ela já estava fora da cidade. Ela já estava fora da zona da ira de Deus, da zona do juízo. Por que ela olhou para trás? Eu acho que os irmãos já têm a resposta. Ela olhou para trás porque fisicamente ela estava fora de Sodoma e Gomorra. Mas o coração ainda estava preso. O coração estava preso nos prazeres de Sodoma. O coração estava preso nas riquezas de Sodoma. Seu coração ainda era escravo, como aconteceu com o povo de Deus no deserto. Quantas vezes o povo de Deus olhou para trás, com saudade dos pepinos, dos alhos silvestres, dos melões que comiam no Egito. Eles estavam querendo voltar à vida de escravidão para trabalhar para o faraó, nas olarias de tijolos, a troco de pão e palha. Fisicamente, fora de Sodoma, mas o coração estava lá. Esse é o grande dilema das pessoas que têm os seus corações divididos. Ninguém pode agradar dois senhores. Quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, disse Tiago. E Jesus então olhou para aqueles fariseus no templo, louvando, adorando, e disse, vocês em vão me adoram com os lábios, porque o coração está longe de mim, está lá fora. É o coração dividido. Quantos estão vivendo esse dilema? São parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, de um ministério, mas o coração continua lá fora, nos prazeres lá fora. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam se transformadas na capital andrógena. Eu não sei se vocês conhecem a palavra andrógena, androgenia. Se vocês quiserem traduzir essa palavra, a capital do LGBT, da militância LGBT. Todo tipo de promiscuidade tinha ali naquelas cidades. É o que nós estamos vendo hoje, a imoralidade, a promiscuidade. Hoje, via internet, via redes sociais, televisão, nos jornais, os palavrões que se falam hoje, nos stand-ups, na televisão, que não falavam antigamente. Eu me lembro que fui num jantar com a família, né? E tinha lá um stand-up. Nós saímos no meio do jantar. Tanto palavrão. A gente não aguenta. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se sente bem. Ah, pastor, mas o senhor é muito fanático. O que tem? Eles que estão falando essas piadas sujas, nojentas. O Espírito Santo de Deus não aceita isso. É o que disse Jesus lá em Apocalipse 17. Saia dela, povo meu, para não ser descúmplice dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. Sabe o que é flagelo? Flagelo é juízo. É juízo. E eu queria abrir um parênteses para dizer aos pais, principalmente quando eu olho para as crianças que vêm aqui na frente. Cuidado com os cursinhos universitários. Existem muitos professores bons, bem-intencionados. Existem bons professores. Eu conheço muitos professores bons universitários. Mas hoje, quase que a sua maioria são esquerdopatas, ateus, agnósticos. E tentam fazer lavagem cerebral nos nossos jovens e adolescentes. Eu me lembro de uma jovenzinha, que era a nossa ovelha. Que beleza de menina. Cresceu na igreja. Operava o nosso data show. Todas as dúvidas que eu tinha de Facebook, ligava para ela, me ajudava. Uma educação. Um dia eu fiz uma brincadeira com ela, pela resposta dela, ela estava fazendo um cursinho universitário.
a cabeça dela já estava totalmente mudada. Quantas dificuldades essa menina trouxe para a sua família. Ela não estava preparada. Prepare seus filhos, passem valores, passem princípios, passe a palavra de Deus para os seus filhos. Não permita que façam lavagem cerebral. Eu me lembro da história de um pai que a maior tristeza no seu coração era ver o filho fora da igreja. Um menino que tocava, cantava, ele não conformava com aquilo. E um dia ele marcou um retiro espiritual só com o filho. Ele foi para um sítio. E ele sentou debaixo de uma árvore com o filho, com o menino. Era um adolescente. E por coincidência ou não, perto daquela árvore, tinha um chiqueiro, tinha uma pocilga. E quando ele viu aqueles porcos chafurdando ali na lama, né, ele perguntou para o filho, se nós pegássemos aqueles porcos, levássemos para casa, lavássemos, soltássemos aqui, será que eles voltariam para a pocilga? O filho disse, é lógico, pai. É o instinto deles. É a natureza deles. E o pai disse, pois não, meu filho, você está certo. Mas essa não é a sua natureza. Você tem Jesus. Você tem Deus, tem a palavra no seu coração. Não volte. Não olhe para trás. Não volte para o mundo. Você é um filho de Deus. Jesus já lavou e purificou seus pecados pelo sangue na cruz. Não tente crucificar Jesus de novo. Não volte, não olhe para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Essa foi a segunda instrução. E o anjo então passa uma terceira instrução para a família de Ló. Foge para o monte. Está aqui, versículo 17. Livra-te, salve a tua alma. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. O que é que monte representa na Bíblia? Monte na Bíblia representa um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Impacto Profundo, né? Aquela multidão que conseguiu alcançar as montanhas, né? Conseguiram se salvar da tsunami. Né? Monte representa segurança. Jesus sempre procurava os montes para orar com seus discípulos. Monte das Oliveiras. Procurou o Monte da Transfiguração para revelar a sua glória. Procurou o Monte das Bem-aventuranças para ensinar a palavra. E próprio Deus procurou o Monte Sinai para entregar as tábuas das leis a Moisés. Montes. Mas será que Ló aceitou esta recomendação dos anjos? Será que ele foi para o monte? Eu vou dizer para os irmãos que ele não foi. Ele não se sentiu seguro. Olhe para os versículos 19 e 20. Eis que teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia, que me mostrastes, salvando-me a vida. Mas não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir. É pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Ele não se sentiu seguro naquele monte. Ele não desobedeceu os anjos, mas ele reivindicou. Ele pediu. Se eu for para aquele monte ou para aquelas montanhas, eu não vou conseguir ser salvo. Mas tem uma cidadezinha pequenina aí, uma cidadezinha chamada Zoar, me permite que eu fique lá. Mas lá vai ser perigoso, não. Não vai ser perigoso. Qual era a convicção de Ló? De onde viria o socorro de Ló? Viria dos montes? Eleva os meus olhos para os montes. De onde? Ele sabia que seu socorro viria do Senhor. Eu não preciso subir no monte. Eu não preciso orar no monte.
Eu não preciso clamar no monte. Não. O próprio Jesus disse, entra no teu quarto, fique em secreto com o teu pai, e ele te recompensará. O meu socorro vem do Senhor, eu não preciso subir nesse monte. E o anjo disse, pode se acomodar, pode ficar nessa cidade pequena. Tua salvação está garantida. Com exceção, a esposa olhou para trás. Olhou para trás. Jesus está voltando, irmãos. E o nosso socorro não vai vir das montanhas. O nosso socorro virá do Senhor. E este socorro nós podemos chamar de arrebatamento da igreja. Nós vamos ser tirados dessa Sodoma e Gomorra. E toda esta terra vai ser purificada, transformada. Haverá um novo céu e uma nova terra para este povo de Deus reinar. Mas nós temos que perseverar, nós não podemos olhar para trás. E eu gostaria de concluir essa palavra, fazendo uma comparação dessa pequena cidade chamada Zoar com a igreja, com o povo de Deus. O povo de Deus é um povo pequeno. Se formos comparar com 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Nós somos um povo pequeno. Mas é esta comunidade pequena que Jesus vai voltar para buscar. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. É uma comunidade pequena. Mas a salvação vai estar no meio desta comunidade. O louvor, a adoração e a oração e a intercessão vai estar no meio desta cidade, dessa pequena comunidade de salvos. Mas nós não podemos olhar para trás. Não desista. Não desanime. Persevere. Alcance. Fortaleça, segura a sua alma. Tente alcançar os seus. Tente alcançar os outros. Mas não olhe para trás. Não ponha a perder tudo que você já conseguiu e que Deus deu para você. E eu termino chamando a atenção dos irmãos para o versículo 22. Veja o que o anjo disse para a família de Ló no verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Eu nada posso fazer. O juízo de Deus não vai poder chegar aqui nesta cidade, enquanto vocês estiverem aqui. Vocês são salvos. Vocês são justos. Estas cidades serão subvertidas. Apenas um falava. E esse anjo que tomava a frente era anjo com A maiúsculo. Próprio Senhor Jesus. Próprio Senhor. E Ele está dizendo, enquanto vocês estiverem aqui, o juízo está suspenso. Mas assim que eu tirar vocês daqui, nós vamos purificar essa terra, para nós reinarmos juntos toda a eternidade. Não olhe para trás. Vamos abaixar as nossas cabeças.